Bom dia, boa tarde, boa noite, você santista. Tô aqui para falar sobre um assunto muito esquisito, né, que tem acontecido entre nós santistas, que é como o time oscilou, né, tanto pro bem quanto pro mal. Meu nome é João Pedro Donê e vamos que aqui é Santos. Primeiramente, se você se lembra bem, há mais ou menos um mês o time estava muito afundado, estava muito esquisito, estava todo mundo pintando rebaixamento, mas isso é comum, todo mundo faz isso quando se inclui o nome Santos na conversa. Porque todo ano o Santos cai, né? Para todo mundo, todo ano o Santos cai, vai cair, menor time entre os grandes, etc. Não tem chance de nada e bate um vice no Brasileiro, um vice de Copa do Brasil, um vice de Libertadores e nós poderíamos ter ganho tudo isso se não fosse limitações de treinadores, mas enfim. Assunto para outro vídeo. O Santos ele sempre entrega um desempenho acima do que os outros esperam e este início do campeonato tem sido isso. Um início de campeonato que, assim como no futebol europeu, parece que está se refletindo aqui no Brasil. A temporada passada na Europeia, no caso a gente ainda está nessa temporada, né, a 2021, ainda não passamos para 21-22, mas na média, os campeonatos foram bem abaixo do esperado, né? Isso é algo que foi muito recorrente. A gente teve o Atlético de Madrid campeão na Espanha, com não tantos méritos só do Atlético de Madrid. O Barcelona e o Real não fizeram questão nenhuma de ser campeão, parece, principalmente o Real Madrid. É, A gente também teve na França o PSG oscilando muito, que possibilitou o Lille ser o campeão francês, mas não tirando o mérito desses times de terem vencido, de terem sido campeões. Porém, a questão é que parece que isso vai se refletir no Brasil, né? Isso é algo que parece estar chegando aqui, porque se você pega o G4 agora, nesse momento que eu estou gravando, no dia 28 de junho, o líder é o Bragantino, o vice é o Atlético Paranaense, o terceiro lugar é o Palmeiras e o quarto é o Fortaleza. E não é só por isso que eu me embaso nesse diálogo. É porque também, se você parar para analisar, todas as equipes do campeonato estão muito oscilando. São poucas que não estão. O São Paulo e o Grêmio, por exemplo, não oscilam porque estão mal. A oscilação deles é estar mal. Agora, se você pega, por exemplo, o Corinthians, ele ganhou o jogo aqui, empatou aqui, perdeu aqui. O Inter ele também segue nisso, o Santos está mais ou menos nisso também, né? Tá bem nisso. E até nessa nossa vitória agora contra o Atlético Mineiro, a gente tava com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, que é mais oscilação que isso, entendeu? A gente ficou num equilíbrio disso muito forte. Agora a gente ganhou do Atlético, estamos em sexto lugar. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo mundo está oscilando, ninguém está indo perfeito. Dentre os grandes do Brasil, o Santos é o segundo melhor nesse momento. Porque se você comparar com o resto, o Flamengo tá lá embaixo, claro que tem jogo a menos, mas enfim, o Corinthians tá lá embaixo, o Inter tá lá embaixo, São Paulo e Grêmio nem se falam. Fluminense também tá deixando um pouco a desejar no Brasileiro, na Libertadores tá muito bem, no Brasileiro ainda parece estar oscilando. Acabou de começar o campeonato, né? Sétima rodada, falta ainda muito para os 45 pontos para a gente se garantir e sonhar com qualquer coisa. Mas não tô falando de título, não. Tô falando só de se garantir. Mas o ponto principal é que o Santos está oscilando, assim como todo mundo. Se o Santos conseguir pegar firme nessa próxima sequência, a gente fizer uma boa sequência, a gente vai longe. Isso é o que parece. O time tem melhorado, isso é fato. Como eu disse lá no começo, se você voltar até um mês, aquela vitória contra o Ceará era uma vitória bem inesperada. O jogo aconteceu acho que no dia 5 ou no dia 6, 5, 6 ou 7 de junho. E ninguém esperava. Assim, vamos ser francos, o Ceará estava com um time muito bom, acabou sofrendo com a oscilação que todo mundo está sofrendo, e neste momento é um clube que é batível. Mas se você volta para o início de junho, todo mundo estava com um pouco de medo de enfrentar o Ceará. A mídia inteira falava disso, os próprios canais que falavam do Santos falavam disso. Então, é muito de se pensar, né? O Santos bateu o Ceará num jogo que o Ceará foi mal, o Santos bate o Atlético Mineiro num jogo em que o Atlético estava mal e bate o São Paulo num jogo que o São Paulo estava mal, perdão. Mas
não é para tirar mérito do Santos. O Santos jogou ok contra o Ceará, teve vários erros, mas o Ceará realmente não estava bem naquele jogo. O São Paulo, a gente dominou bem o jogo, bem. A gente mandou muito a ver com o que a gente deveria ser. A gente impôs o que é o Santos naquele jogo. E contra o Atlético Mineiro, acaba tendo o fator Cuquinha, que eu nunca vi o Cuquinha ganhar um jogo. Eu, santista, nós, santistas, a gente teve 2 passagens do Cuca. Aliás, 3, desculpa. Não era muito consciente lá em 2008, quando ele assumiu, então vou excluir. Porém, em 2018 e 2020, eu não vi o Cuquinha ganhar. Eu não vi o Cuquinha ser um treinador bom. Ele pode ter vencido uma, e eu não lembro. Mas assim, ele não é um treinador muito bom. E olha que o Cuca já não é um treinador muito bom. Ele é um coach ótimo, mas treinador nem tanto. Né? Então, teve o fator Cuquinha, isso já dá uma força a mais para o Santos vencer, já que o Cuquinha não é um bom treinador, com todo respeito a ele. Só que assim, o jogo contra o Atlético foi muito bom, uma partida muito segura, uma partida muito boa do João Paulo. O Santos tem 2 goleiros incríveis, a zaga finalmente parece que se acertou, e finalmente, quando parece que acerta, o Lampérez pode ser vendido. Quando eu lançar esse vídeo, pode ser que já tenha sido vendido. O Luiz, ele me surpreendeu muito, não esperava fazer uma volta por cima, e deu, pelo visto. Vamos com calma, ele pediu 5 jogos pro Diniz e por enquanto tá indo bem. Acho que ele foi mal, não mal, mas ele entregou aquele gol pro Grêmio, sabe? Tocava pro lado, dava uma bicuda, sabe, boa, corta pro lado, Pará também tá bem, enfim. Os nossos laterais péssimos, não melhoraram em quase nada. Vamos pra frente. Mas a gente tem melhorado em certos aspectos. O nosso ataque ele tá muito bom. A gente tomou 1 gol em 7 jogos, né? Isso aí é ótimo. E aí a gente tem feito um número de gols bem legal mesmo. Então, ao meu ver, o Santos do Diniz parece que está começando a ter uma cara boa, uma cara positiva. Se você pega todo o histórico dele até agora, desde quando ele assumiu até aqui, mais uma vez, oscilações. A gente ganha, perde, empates um pouco menos, mas finalmente parece que agora tá vindo uma cara. Damos um pouco de tempo para ele, parece que as coisas estão vindo. E o principal, o Paulista acabou, então ele não teve que passar pelo pesadelo que o Holland teve que passar. Mas é isso, fica aí reflexão. No fim, tá todo mundo oscilando, todo mundo está mal, no sentido de sequência. Então a gente precisa aproveitar. A gente tem que botar isso com tudo. A gente tem que aproveitar esta oportunidade que nós temos de somar pontos. Principalmente somar pontos. Ser campeão, não estou falando disso. Buscar uma Libertadores, não estou falando disso. Estou falando de somar pontos. Vamos ver até onde a gente chega no final do campeonato. Tá? É isso. A gente está com 11 pontos, faltam 34, né, para os 45. A realidade é essa, se garantir para não cair. Todo ano o Santos Agora fala que é isso, mas 2020 e 2021 é ano para isso. E principalmente agora, se o Lampérez for vendido, é realmente buscar os 45 pontos. Mas é isso. Vamos sonhar, cientistas sonham, né? A gente sonhando teve Pelé, sonhando teve Neymar, e sonhando podemos conseguir algo esse ano. Ou não. Temos Sula, Copa do Brasil e Brasileiro. Falo mais sobre essas coisas depois. Beijos e boa noite, bom dia, boa tarde.